E aí, gente, hoje a gente fala sobre funções. Em primeiro lugar, a gente fala o que são as funções, como é que se define uma função, como é que você consegue interpretar uma função. Depois a gente fala sobre análise gráfica e depois a gente fazer alguns exercícios. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o que é uma função? Uma função é basicamente uma relação entre elementos de dois conjuntos. Ela tem que seguir algumas regras, mas basicamente é isso. E isso pode ser útil em muitas situações. Por exemplo, você pode precisar relacionar cada presidente do mundo ao país que ele preside. Você pode também fazer isso com números, né? Você pode relacionar, por exemplo, cada número ao seu quadrado, e assim por diante. Então, olha aqui. Escrevi aqui dois conjuntos A e B. Vamos estabelecer uma relação entre eles aqui, olha. Por exemplo, vou falar que o A1 se relaciona ao B1, o A2 ao B2 e o A3 ao B3. Vou chamar isso aqui de F. A gente fala que essa relação aqui é uma função se ela satisfizer a duas condições. Que a primeira é, todo elemento desse primeiro conjunto, aqui o A, né, tem que estar relacionado. E além disso, cada elemento só pode se relacionar a um elemento do segundo conjunto. Igual está acontecendo aqui. Note também que no segundo conjunto não tem problema se tiver um elemento vazio. Um elemento vazio não, um elemento que não se relaciona com nenhum outro do primeiro conjunto. Isso não tem problema. Quando a gente define a função assim, a gente pode escrever, olha, que f é uma função de A para B, que isso aqui eles chamam o tipo da função, que é o conjunto que ela vai, o conjunto que ela vai. E a gente pode chamar o A de domínio, o B a gente chama de contradomínio, e aí se a gente pegar esse conjunto B e pegar só os elementos que estão efetivamente relacionados, sim, e formar um conjunto, chamar aqui de I. Esse conjunto aqui ele é chamado de conjunto imagem da função, que são os elementos do segundo conjunto que estão relacionados ao primeiro. Então, isso aqui, né, o B todo é o contradomínio e essa parte do B é a imagem. A gente também pode escrever a imagem de um elemento. Por exemplo, a gente fala assim que f de A1 é igual a B1. O que isso quer dizer? Se a gente pega a função f e aplica ela no A1, a gente coloca o elemento do domínio e ele vai retornar um elemento do contradomínio, mais especificamente que da imagem, né? Então a gente fala que B1 é a imagem de A1 para essa função. Vamos para um exemplo mais prático agora. Ó, vamos pegar esses dois conjuntos aqui agora, o conjunto de alguns presidentes e o conjunto de alguns países, e vamos fazer uma função, que eu vou chamar ela de P, que vai receber um presidente e vai retornar um país. Então, por exemplo, o Trump, ele preside os Estados Unidos. A gente pode relacionar assim. O Bolsonaro preside o Brasil. Macri preside a Argentina. Olha como é que aqui fica muito mais intuitivo os conceitos de função. Primeiro, todos os elementos do domínio precisam estar relacionados. Não tem como ter um presidente se ele não tem um país que ele preside. Entendeu? E além disso, não tem como um elemento do domínio estar relacionado a mais de uma imagem. Porque não tem como um presidente presidir mais de um país. É a mesma lógica. E aqui também pode ter países que não tem presidente, como por exemplo aqui a Arábia Saudita. E aqui a gente igualzinho. Esse conjunto aqui é o domínio, esse aqui é o contradomínio, e esse conjunto aqui, tirando a Arábia Saudita, é a imagem. E da mesma forma, e a gente também pode escrever as imagens dos objetos. Por exemplo, o P de Trump vai ser os Estados Unidos. Agora, vamos ver alguns outros jeitos que a gente pode definir uma função. A gente pode definir igual a gente fez, né? Que é colocando dois conjuntos e relacionando os objetos. Mas tem outro jeito, por exemplo, a gente pode definir assim, f de x é igual a x ao quadrado. E, por exemplo, a gente fala que isso aqui vai dos reais para os reais. O que a gente quer dizer com isso? Quer dizer que a gente tem uma função f, dos reais para os reais, e que a cada elemento x, ela vai retornar o x ao quadrado. Ou seja, aqui sendo o elemento do domínio, e aqui vai retornar a imagem desse elemento, né? E a gente pode fazer igual a gente fez em todos. Por exemplo, f de menos 1 é menos 1 ao quadrado, que é 1. E a gente pode fazer assim, de vários jeitos também. Outro jeito que a gente pode fazer
é escrever mesmo, textualmente, alguma lei que defina a função. Por exemplo, a gente fala que f de x, fala assim, é uma função que associa a cada inteiro seu sucessor. E escreve assim. O que isso quer dizer? Primeiro, ela associa a cada inteiro. A cada inteiro, então, o domínio dela vai ser os inteiros. Não tem como ser um real. Ele vai trazer o sucessor. O que é o sucessor? É o número mais 1. Então, também vai ser inteiro. Então, a gente pode falar que aqui vai para os inteiros, ou também para os reais, não tem problema, porque aqui é o contradomínio, que a gente tem que ver mesmo é a imagem, né? A gente fala assim, e a gente pode até, se quiser, escrever uma fórmula, que f de x é x mais 1. Mas, por enquanto, vamos ignorar essa fórmula. Só sabendo isso aqui, a gente vai escrever f de 3. F de 3 é o quê? É o sucessor de 3, que é o quê? 4. F de 22 é o sucessor de 22, que é 23. E assim por diante. Agora, vamos ver mais um jeito também de definir funções, que é recursivamente. A gente vai definir as funções de uma forma recursiva. O que é isso? A gente pega aqui uma função f, por exemplo, e a gente fala que o f de 0 é 1, por exemplo. E a gente fala que o f de n é igual a 7 vezes o f de n menos 1, por exemplo. Então, o que é isso? A gente tem aqui um elemento do domínio que a gente sabe a imagem dele, e a gente sabe achar novos elementos do domínio da imagem, né? Usando essa forma, por exemplo. A gente tem o f de 0 aqui. Se a gente substituir o 0 aqui, a gente sabe que o f... Mentira, nós vamos escrever o f de 1, o n sendo 1. F de 1 vai ser 7 vezes o f de 1 menos 1, que isso aqui é 0, né? Só que o f de 0, a gente sabe que é 1. Então, a gente tem que f de 1 é 7. E assim a gente consegue achar vários elementos da função. Entendeu? Isso é uma função recursiva. Então, vamos partir agora para a análise gráfica das funções. Em primeiro lugar, vamos desenhar um plano cartesiano. A gente faz assim. O eixo das abscissas, a gente fala que é o x, normalmente considerando como um elemento do domínio. E a gente fala que o eixo das ordenadas é o f de x, ou seja, é a imagem do elemento. Então, o que isso quer dizer? Primeiro, um elemento aqui, x1, significa que esse ponto aqui, ele vai ser x1, e aqui a altura vai ser f de x1. A gente pode fazer assim, cada ponto vai representar uma relação. Então assim, a gente costuma usar gráficos mais para funções contínuas, porque se a gente pegar uma função que tem vários intervalos, por exemplo, aquela dos inteiros e dos sucessores, ela vai ficar um tanto de ponto desconexo aqui, basicamente. Então, a gente prefere usar funções que o domínio é real, entendeu? Ou então, um subconjunto dos reais também, por exemplo. Pode ter uma função que o domínio é entre 3 e 7, por exemplo. E outra coisa muito importante a gente ver em gráficos é saber ver se um gráfico representa uma função ou não. Lembrando, as condições da função são o quê? Todo elemento do domínio precisa estar relacionado a um elemento com outro domínio, embora isso assim, é só a gente considerar o domínio como sendo a parte que tem um gráfico efetivamente. E também, nenhum elemento do domínio pode estar relacionado a mais de uma imagem. Então, por exemplo, a gente pega uma linha assim. Isso aqui é uma função. Se a gente considerar o domínio aqui, como sendo essa parte aqui. Esse traço vai ser uma função. Por quê? Porque todos os elementos do domínio estão relacionados. E se pegar um elemento qualquer do domínio, ele só vai ter uma imagem. Agora, se a gente pegasse, por exemplo, fazer aqui desse lado, uma curva, assim, um círculo, alguma coisa assim, que tem algum ponto que a gente trace por exemplo, aqui x2, e a gente traça, ele vai ter aqui como se fosse duas imagens.
Só que isso não é permitido numa função, isso não pode ser uma função, cada elemento do domínio só pode ter uma imagem. Então, isso aqui não é uma função. É um gráfico, ok, mas não é uma função. Então, olha, vamos pegar uma função aqui e a gente vai aprender a ler como que é o domínio dela. Como é que a gente faz? A gente fala, esses pontos aqui, eles fazem parte da função. O que isso significa? Que todo elemento do domínio faz parte disso aqui, então. Então a gente sabe que o domínio vai ser aqui, olha, x1, x2. O domínio vai ser esse, o domínio é x1 até x2. E a imagem vai ser o conjunto dos elementos que estão relacionados aos elementos do domínio. Ou seja, vai vir daqui até aqui. Chamar de y2 e y1. A imagem vai ser isso aqui. Não tem como a gente determinar o contradomínio assim, a não ser que já esteja sido dado em algum lugar, porque não tem como saber. Qualquer subconjunto dos reais que contenha essa imagem aqui pode ser o contradomínio dessa função. Então vamos fazer aqui a primeira questão. Essa questão é do vestibular da UFPA, e eu modifiquei aqui, escrevi ela aqui simplesmente. E ela assim, ela dá dois conjuntos aqui, A e B, e mostra que algumas alternativas e pergunta qual que é verdadeiro. Cada uma, por exemplo, assim, essa aqui quer dizer o quê? Que f de x é igual a 2x é uma função de A para B. Aí a gente tem que avaliar cada alternativa e ver qual que está certa. Então vamos começar na A. X para 2x é uma função de A para B. Vamos ver, por exemplo, 1, ele se relacionaria ao 2. Pode ser. O 2 se relacionaria ao 4. Não pode ser então. Por quê? Porque isso aqui seria o domínio e o 2 não estaria relacionado. Então, está errado, porque não é uma função. Então, essa aqui já está errado. A B, então, f de x sendo x mais 1. Do mesmo jeito, a gente pode ver aqui que o 2, a imagem dele seria 3, que não tem aqui. Então, também está errado pelo mesmo motivo da de antes. Agora, a C, de A para B também. O 1, a imagem dele seria 1 ao quadrado, que é 1 menos 3 menos 2 mais 2 é 0. Então, 1 ligaria no 0, ok. E o 2 ficaria 4 menos 6 dá menos 2, mais 2 também dá 0. Então, pronto. É essa. Por quê? Porque todos os elementos do domínio estão se relacionando a um elemento do contradomínio. E, além disso, nenhum elemento deles, do domínio, está se relacionando a mais de um elemento do contradomínio. Então essa aqui é a certa. Mas vamos fazer as outras só para ver. Isso aqui ele fala que f de x sendo x ao quadrado menos x é uma função de b para a. Só pegar o zero aqui, olha, que a gente já vê que está errado. Por quê? Porque 0 ao quadrado menos 0 é 0. E aqui não tem 0. Então está errado. E essa aqui, x menos 1, é a mesma coisa também. Pegando 0, seria menos 1, que não tem aqui. Então está errado. Então a certa é essa aqui, letra C. Então vamos aqui para a segunda questão, que é uma questão do vestibular da FMG, que eu também resumi ela aqui. Basicamente ele dá um gráfico aqui, e ele fala que esse ponto B e esse ponto A, que ele dá só o x dele aqui e o y do B, fazem parte dessa função aqui. E ele pergunta quanto que é o f de 4. Então vamos lá. Primeiro, como ele está aqui no eixo y, a gente sabe que o x é 0. E aqui, o mesmo raciocínio vale, a gente sabe que o y é 0. Então vamos substituir esses pontos na função. Por quê? O que, por exemplo, o a quer dizer? O a quer dizer o quê? Que o x é 1, ou seja, o f de 1 é 0. E esse aqui quer dizer que o f de 5 é 0. Não, mentira, não é o contrário. O f de 0 é 5. Vamos começar com essa aqui de baixo, que é mais fácil, né? Porque é o 0 aqui. E vamos substituir aqui na fórmula. F de 0, a gente já sabe que é 5, vai ser 1, pode ignorar isso aqui, né? Vezes 0 ao cubo, também pode ignorar, A vezes 0. Então a gente já sabe direto aqui que o B é 5. Circular isso aqui. Substituindo isso aqui. Agora vamos fazer a mesma coisa para o 1. Para o F de 1, né? F de 1 vai ser 2, né, mais 1 vezes 1
ao cubo, que é 1, mais A, mais B, que é 5. Já vou escrever 5. E a gente sabe que o f de 1 é 0. Né? Então, olha, a gente pode cortar o 2 aqui. E a gente tem que 6 mais A é igual a 0. Então, o A tem que ser menos 6. Então pronto, a gente consegue achar a fórmula da função. Vou escrever aqui, ó. F de x vai ser x mais 1 vezes x ao cubo mais, menos 6x mais 5. Certo? Isso aqui só substituindo o A e o B. Ele quer o f de 4, então vamos escrever aqui, escrever aqui embaixo, né? O f de 4 vai ser 4 mais 1, que é 5, vezes 4 ao cubo é 64, menos 6 vezes 4, que é 24, mais 5. Então, olha, aqui vai ficar 40 mais 5, 45. Então, aqui fica 5 vezes 45. Então, a gente tem que o f de 4 é 225. E essa é a resposta da questão.